Olá a todos, tudo bem? Hoje a gente vai comentar um pouco com vocês sobre o tema partograma, a apresentação que foi preparada pela professora Fabíola e os monitores, e a gente vai tentar fazer uma breve revisão sobre o tema, preparando vocês para a avaliação. Então, para que a gente possa iniciar a abertura do partograma, a gente precisa ter algumas condições de encontradas no exame físico. Seriam esses 4 critérios, são os critérios do diagnóstico de trabalho de parto, que é a presença de apagamento e dilatação do colo uterino. Então, esses 2 primeiros itens aqui, eles fazem parte de um critério, do primeiro critério, em que você precisa ter um colo semi-apagado nas pacientes múltiplas e que tem uma dilatação de pelo menos 3 centímetros, e um colo completamente apagado nas primíparas, aquelas que estão parindo pela primeira vez, e uma dilatação de pelo menos 3 centímetros. O segundo critério no diagnóstico de trabalho de parto, da fase ativa do trabalho de parto, da fase ativa do período de dilatação, é a ocorrência de pelo menos 2 contrações em 10 minutos com a duração de 40 segundos, uma duração mínima de 40 segundos. Então, geralmente, de 2 a 3 contrações efetivas a cada 10 minutos, isso durando pelo menos 40 segundos. Lembrando que as contrações sempre devem ser avaliadas no período de 10 minutos. Não existe a avaliação da dinâmica uterina em um outro lapso temporal. Sempre a gente avalia o número de contrações em um intervalo de 10 minutos. Os outros 2 critérios para diagnóstico de trabalho de parto é a perda do tampão mucoso e a formação da bolsa das águas. Então, o partograma, ele deve ser aberto, deve ser iniciado o preenchimento do partograma a partir do momento que você dá o diagnóstico da fase ativa do período de dilatação. Vou colocar aqui alguns partogramas e a gente vai discutir alguns critérios e discutir algumas condutas desses partogramas. Antes, eu vou revisar com vocês como que a gente deve fazer a abertura do partograma. Esse partograma que vocês estão recebendo e o partograma que vocês habitualmente vão trabalhar, ele já vem com as linhas de alerta e linha de ação já desenhadas. Sempre o partograma deve ser aberto, ele deve, a coluna do primeiro exame, que é a abertura do partograma, ela deve estar preenchida 1 hora antes da linha de alerta. Então, aqui nessa situação, a paciente está com 4 centímetros, esse triângulozinho, o vértice do triângulo fica apontado para a dilatação e colocado na coluna de 1 hora antes da linha de alerta. Essa coluna aqui, ela está tendo a interseção com a linha de alerta, então a coluna de 1 hora antes da linha de alerta seria essa. Então, o início da abertura do partograma é feito dessa forma, 1 hora antes da linha de alerta, e colocado todo o exame obstétrico nessa mesma coluna. Então, a dilatação, a apresentação, com a altura da apresentação, os outros parâmetros da frequência cardíaca, as contrações, tudo deve ser preenchido nessa coluna. Em seguida, cada exame vai ser feito com um intervalo, cada coluna dessa tem um intervalo de 1 hora, e os exames devem ser colocados, preenchidos, dependendo da hora em que foi realizado. Então, especificamente nesse partograma, o que é que vocês conseguem avaliar? Tá? A gente tem um partograma que foi aberto da forma correta, colocado 1 hora antes, evoluiu aqui nesses 2 primeiros exames à esquerda da linha de alerta, então ele teve uma dilatação de 1 centímetro por hora, porém, a partir desse segundo exame em diante, essa dilatação ela deu uma parada, certo? A apresentação, se vocês foram observar aqui, a variedade de posição, ela é uma bregma, ela é uma defletida de primeiro grau. Essas apresentações defletidas de primeiro grau, a partir do momento que ela desce no canal de parto, ela pode ficar fletida, foi o que aconteceu, e aqui é uma occipício direita posterior. E houve essa parada na dilatação, e mesmo a paciente tendo uma boa atividade uterina aqui, essa atividade uterina parece que foi corrigida utilizando a administração de ocitocina,
porque ela vinha se mantendo sempre na mesma frequência e de uma forma irregular. Com isso, a gente pode administrar a ocitocina e pode romper bolsa. Lembrando que, diante das novas orientações sobre uma maior humanização durante o trabalho de parto, a gente tenta evitar ao máximo essas intervenções medicamentosas, para que a gente possa prescrever uma ocitocina, que a gente possa prescrever bolsa, possa romper uma bolsa, a gente já deve ter esgotado todas as outras práticas de verticalização, de estimular a deambulação, utilização de massagens e tudo mais. Tá? A gente sempre vai optar pela intervenção medicamentosa depois de excluída todas as outras práticas que não façam essa intervenção. Aqui, com essa parada da dilatação, ocorreu um quadro, foi diagnosticado um quadro de sofrimento fetal agudo, devido à presença de mecônio, e uma queda da frequência cardíaca fetal. Então, o que a gente consegue observar aqui no diagnóstico desse partograma? Né? Uma queda da frequência cardíaca fetal, uma desproporção cefalopélvica, tá certo? Essa desproporção cefalopélvica a gente costuma dividir em desproporção cefalopélvica absoluta ou relativa, tá? Desproporção cefalopélvica absoluta, geralmente quando a gente tem um quadro de macrosomia ou algum vício pélvico, e desproporção cefalopélvico relativa muitas vezes é em relação à variedade de posição, a forma como o bebê ele se está colocando no canal de parto. A gente observou que o diagnóstico seria uma parada secundária da dilatação, tá? E esse caso, como teve uma parada dessa dilatação e um quadro de sofrimento fetal agudo, essa paciente deve ser encaminhada para cesariana. Tá? No segundo quadro, né, o segundo partograma. Então, a primeira coisa é a gente avaliar se o partograma foi aberto da forma correta. O que parece, sim. Se a gente for observar, for prolongar essa linha, aqui a paciente está com 6 centímetros e foi colocado o preenchimento 1 hora antes da linha de alerta. Tá? A linha de alerta está colocada aqui. Esse aqui seria o quadro, a coluna de 1 hora, e 1 hora antes seria essa outra coluna. Variedade de posição é uma occipício esquerda posterior. Lembrando que as variedades de posição, as posteriores, elas precisam rodar 135 graus, nesse caso aqui, 135 graus no sentido anti-horário, então, por isso, muitas vezes elas são um pouco mais trabalhosas. Você pode ter um trabalho de parto um pouco mais prolongado. A atividade uterina estava presente, com 2 contrações, evoluiu para 3, tá? Aqui deu uma parada em 3 contrações, a gente podia pensar até que as contrações, a atividade uterina não está evoluindo da forma adequada, tanto é que aqui foi prescrito a ocitocina. E até a dilatação completa, os 10 centímetros, essa paciente evoluiu à esquerda da linha de alerta, então mostrando que estava ocorrendo uma dilatação de 1 centímetro por hora. Porém, uma vez que alcançou aqui os 10 centímetros, ela ficou parada aqui e o bebê teve uma demora dessa descida em 10 centímetros. Tá? Então, ficando aqui no período expulsivo, tá? Ou período pélvico, 1, 2, 3, 4 horas. Então, aí a gente pode dizer que ela teve um período expulsivo prolongado ou um período pélvico prolongado. Tá? Essas pacientes, geralmente, durante um período expulsivo muito extenso, elas ficam muito cansadas fisicamente, elas deixam de ajudar e muitas vezes a gente precisa até lançar a mão de um fórceps, tá? Para poder auxiliar na expulsão do bebê. Então, aqui também foi colocado aquilo que a gente comentou, possivelmente uma hipoatividade uterina, devido a uma parada aqui na frequência das contrações em 3 contrações a cada 10 minutos. A gente viu que a paciente chegou no período expulsivo, ainda com 3 contrações em 10 minutos, mas no período expulsivo a gente espera uma atividade uterina um pouco mais intensa, né? Pelo menos 5 contrações a cada 10 minutos. Então, por isso que foi optado por administrar ocitocina. Esse outro partograma, então vamos lá. O que chama a atenção nesse partograma é uma evolução muito rápida do trabalho de parto. A paciente deu entrada aqui com 4 centímetros, se a gente prolongar essa linha de alerta, a gente vai ver que foi 1 hora antes da linha de alerta, então foi preenchido da forma correta. A variedade de posição é um occipício esquerda transverso, tá? O bebê vai ter que rodar 90 graus no sentido anti-horário.
E o que chama a atenção é uma frequência aumentada das contrações. Tá? A paciente aqui estava apresentando 6 contrações em 10 minutos. E o parto evoluiu de uma forma muito rápida, tá? Em 3 horas a paciente partiu de 4 centímetros para 10 centímetros. Isso geralmente acontece em situações que a gente chama, em que a gente promove alguma intervenção. É difícil isso ocorrer de uma forma natural, a paciente ter 6 contrações em 10 minutos ainda com 4 centímetros. O que é comum a gente observar nessa situação são pacientes que estão utilizando medicamentos para estimular a atividade uterina, principalmente ocitocina, ou a paciente que fez uso de uma medicação por via vaginal, para induzir o trabalho de parto. Então, nessas situações, existem 2 grandes riscos que a gente não observou nesse caso. O risco de sofrimento fetal, devido à intensidade, à frequência dessas contrações, você não tem um tempo de relaxamento uterino que permita uma boa troca de nutrientes e oxigenação da circulação placentária, levando a um quadro de sofrimento fetal agudo. E também pode ocorrer o que a gente chama de ruptura uterina. Tá? Se a paciente não tivesse uma proporção, se existisse um quadro de desproporção entre o bebê e a mãe, essa mãe teria um risco de ter uma ruptura uterina. Então, dessa forma, a gente chama isso, esse parto rápido demais, de parto precipitado, tá? Que ocorreu por conta de uma taxistolia. Taxistolia a gente chama a frequência aumentada de contrações uterinas. Tem o risco fetal, que eu já comentei com vocês, o risco do sofrimento fetal, e o risco materno, que seria o risco da ruptura uterina. Esse outro partograma, a gente precisa avaliar, né? Sempre no início da avaliação do partograma, se foi aberto no momento adequado. Aqui a paciente estava com 4 centímetros, 1 hora antes da linha de alerta. A variedade de posição, quando a gente tem esse círculo sem o desenho da variedade de posição, significa que a apresentação é cefálica e que não foi determinada qual seria a variedade de posição. O bebê ainda está muito alto. Aparentemente, ela tinha uma certa irregularidade na atividade uterina, né? Ela estava aqui com 4 contrações, em torno de 20 a 39 segundos, mas foi considerado o critério de abertura do partograma e foi aberto dessa forma. A gente conseguiu observar aqui o quê? E em todos os exames, a dilatação está à esquerda da linha de alerta. Então, ela evoluiu numa velocidade de dilatação de 1 centímetro por hora, que é até um pouco maior do que 1 centímetro por hora. Porém, o que chama a atenção é que, depois que ela chegou no período expulsivo, né, a dilatação completa iniciou o período expulsivo, não ocorreu uma descida da apresentação. A gente vê aqui que a variedade de posição depois foi definida, é um occipício esquerda posterior, teria que rodar 135 graus no sentido anti-horário, conseguiu rodar aqui 45 graus, mas deu uma parada, né? Parou aqui acima do plano zero de Delis, ou seja, ela ainda está entre o estreito superior e o estreito médio da bacia. A gente sabe que o estreito médio ele fica ao nível das espinhas isquiáticas, que é o mesmo nível do plano zero de Delis, que também fica ao nível das espinhas isquiáticas. Então, a gente está observando uma variedade de posição, é uma posterior, e que a altura da apresentação ela não conseguiu, a apresentação não conseguiu chegar a nível do estreito médio. Então, isso daqui ocorre uma desproporção cefalopélvica também, devido a uma parada secundária da descida. Houve a dilatação completa, e o que não está ocorrendo é a descida da apresentação. Como a gente comentou anteriormente, as desproporções cefalopélvicas elas podem ser relativas ou absolutas. Não necessariamente você precisa ter um feto macrossômico, precisa ter um bebê grande demais para dar um diagnóstico de desproporção cefalopélvica. Às vezes você tem um bebê normal, esse diagnóstico de desproporção cefalopélvica é dado por outros critérios, como esse daqui que pode ocorrer em uma variedade de posição posterior. A frequência cardíaca se manteve mais ou menos dentro de um padrão, houve uma discreta queda aqui no final, tá? A bolsa no início do trabalho de parto era íntegra, depois essa bolsa ficou rota, mas a gente não foi colocado aqui a cor do líquido amniótico para assegurar que existia um líquido mais
com aspecto de Meconium. Devido a essa queda da frequência cardíaca, também foi dado um diagnóstico de sofrimento fetal agudo. Nesse outro partograma, o que é que nós conseguimos observar? Na abertura, foi aberto 1 hora antes da linha de alerta, aberto com 4 centímetros, 2 contrações durando mais do que 40 segundos, e há uma apresentação cefálica numa variedade esquerda transversa. Vai ter que rodar 90 graus no sentido anti-horário. A gente observou que essa paciente teve uma velocidade de dilatação, se a gente for calcular aqui, vai dar em torno de 0,5 centímetro por hora, né? Entre o primeiro exame aqui e o segundo exame, entre o primeiro toque e o segundo toque, ela dilatou somente 1 centímetro e foram decorridas 1 a 2 horas. Tá? Provavelmente por uma hipoatividade uterina, que vocês observam que ela ficou durante muito tempo tendo apenas 2 contrações. Já foi feita uma intervenção com a administração de ocitocina. Houve uma discreta melhora na frequência das contrações, mas ainda permaneceu durante todo o restante do trabalho de parto, tendo apenas 3 contrações em 10 minutos. Ela conseguiu chegar no período expulsivo, que já ultrapassando a linha de ação, e houve uma descida da apresentação. A apresentação no início estava bem alta, aqui já está em -1 de delírio, e já começou a ter a rotação interna, já está no occipício esquerda anterior. O líquido, tá? A cor do líquido amniótico está claro, frequência está boa, então aqui não seria dado nenhum diagnóstico de sofrimento fetal agudo. Porém, houve essa demora no período de dilatação, na fase ativa do período de dilatação. Tá? Ela chegou no período expulsivo e agora espera-se que seja finalizado o parto, apesar do número de contrações estar abaixo da frequência esperada nesse período expulsivo. Como você tem uma condição fetal boa, que não tem nenhum diagnóstico de sofrimento fetal, a gente pode aguardar para ver se o parto vai evoluir de forma vaginal. Então, a fase ativa prolongada, né? Ela está na fase ativa de trabalho de parto, né? Prolongada. Ela não teve uma dilatação de 1 centímetro por hora. A dilatação estava ocorrendo a cada de 0,5 centímetro por hora, nessa velocidade menor do que a esperada. Por isso, teve o período de dilatação prolongada. Essa fase ativa é a fase ativa do período de dilatação. Como a gente comentou, devido a uma hipoatividade uterina, se tenta todas as medidas posturais, todas as medidas de não intervenção. Caso não tenha resultado, a gente vai fazer uma intervenção com a correção através de ocitocina. Tá? Aqui é outra forma que a gente pode abordar e pode avaliar com vocês através de um diagnóstico que vocês possam dar. Tá? Esse daqui a gente já discutiu, esse partograma anteriormente, e o que a gente observa seria uma evolução do trabalho de parto, que houve uma parada aqui da dilatação, né? Chegou em 6 centímetros, depois evoluiu um pouquinho para 7, não evoluiu o trabalho de parto e esse bebê começou a apresentar sinais de sofrimento fetal. Então, a orientação seria a uma cesariana, porque como esse bebê, a apresentação ainda está muito alta, está aqui em -3 de delírio, não existe nenhuma possibilidade da gente fazer, por exemplo, a administração de fórceps, como está proposto aqui no item A e no item C. E também a ocitocina já foi até administrada, que não teve um bom resultado. Então, aqui só restaria mesmo o item B como resposta. Aqui uma outra situação com alguns questionamentos, tá? E que a gente já discutiu também esse partograma anteriormente com vocês. A gente observa aí a abertura do partograma foi feita de uma forma correta, né? 4 centímetros. Aqui o que poderia se discutir um pouco se a frequência das contrações estava adequada, mas aí depois ela evoluiu para 3 contrações e entrou aqui com 6 centímetros. Aparentemente evoluiu, houve uma descida da apresentação, porém a dilatação teve uma demora na dilatação, que a gente fala de uma fase ativa protraída, uma fase ativa prolongada, que seria aqui a letra D. Então, isso são formas que a gente pode cobrar de vocês o conteúdo, a gente sempre também
avalia de uma forma global o partograma, vocês têm que ficar atentos no preenchimento do cabeçalho do partograma, das informações que estão contidas. Aqui a gente observa também pressão arterial, a frequência cardíaca fetal, tudo isso tem que ser avaliado para que a gente possa ter uma avaliação da paciente como um todo. Esses são os critérios que a gente costuma avaliar no partograma. Então, espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, com a professora Fabíola, com os outros professores do LH3, professora Paula, professor Marcelo Gondim, que a gente pode estar esclarecendo as dúvidas de todos. Bons estudos e boa prova, boa sorte no que vier pela frente.